Bora lá então, gurizada, olha só. Nós vimos lá na primeira aula, que vocês assistiram, a parte inicial de radiciação. Então, a introdução à radiciação. Então, agora nós vamos começar a ver algumas propriedades que eu tenho dessas radiciações aí. Então, olha só. Primeira propriedade. Raiz enésima de A na N é o próprio A. E lembra que eu gosto de comentar com vocês, cara, não é porque tu tem o conteúdo no livro que tu não vai copiar no caderno. Copia no caderno que na volta das aulas eu vou dar uma olhada no teu caderno, velho. Então, olha só. É importante copiar. Só que aqui nem sempre vai ser o próprio A. Quando que será o próprio A? Quando esse N que eu tenho aqui, ó, N é ímpar. Então esse N é um número ímpar. Então sempre que o meu índice e o expoente do radicando ali for um número ímpar, direto da raiz eu extraio o próprio A. Olha só na letra A como exemplo aqui. Raiz quinta de 6 elevada a 5 é o próprio 6. Raiz nona do 5 elevada a 9 é o próprio 5. Raiz sétima de 128. Aqui no cantinho, velho, tu vai ter que pegar o teu 128, lembra? E tu vai decompor em fatores primos. Lembra que nós vimos lá no final da primeira aula? Divide por 2, 64. Divide por 2, 32. Divide por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Ufa, por 2, 1. Terminou. E aí tu lembra como é que tu vai agrupar esses caras? Tu vai agrupar esses caras de acordo com o índice. Como o índice é 7, ó, tu vai juntar eles de 7 em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, o teu 128 aqui, tu vai reescrever o teu 128 como 2 na 7. E aí, 2 na 7 vai te dar como resultado o próprio 2. Eu quero que tu anote mais um exemplo aqui que eu vou colocar agora. Aqui, ó, letra D. Por exemplo, raiz cúbica de menos 5 elevado ao cubo. Lá fora, ó, lembra que a raiz enésima do A na N sai o próprio A. O teu A é a base da potência aqui. A base da potência aqui é o menos 5, portanto, lá fora vai sair o menos 5. Então, não tem problema quando o teu índice for um número ímpar, desculpa, ímpar não, quando for um número negativo. Então, não importa se positivo ou se negativo, sai o próprio A ali. Tranquilo, gurizada? Nenhuma dúvida aqui? Então, olha só. Vamos seguir. Módulo. Módulo, cara, te dá a ideia de valor absoluto, sempre positivo. Então, por exemplo, o módulo de 10 aqui é o próprio 10. O módulo de 3 é o próprio 3. O módulo de menos 1 é 1. E o módulo de menos 7 é 7. Então, o módulo, cara, ele só altera valores negativos. Então, o que vai acontecer nessa situação aqui? Aqui, gurizada, vai sair o módulo do A. Mas quando que sai o módulo do A? Vai sair o módulo do A quando esse N aqui for um número par. Então, tu fica ligado aí, vai sair o módulo do teu A quando o N for um expoente par. Então, índice par com expoente par, lá fora sai o módulo. Tranquilo? Então, tu tem que ficar ligado. Então, aqui, ó, raiz quarta de 2 na 4. Bom, vai sair o módulo de 2, portanto, 2. Raiz sexta de menos 5 elevada a 6. Então, vai sair o módulo de menos 5, portanto, o 5. E raiz quarta de menos 1 na 4 vai sair o módulo de menos 1, portanto, 1. Tranquilo essa primeira parte? Só para te justificar do porquê que sai o módulo. Eu vou te dar um exemplo rapidão aqui com um número, olha só. Digamos que tu tenha a raiz quadrada de menos... Vou botar menos 3 aqui, menos 3 ao quadrado. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 9, porque menos 3 vezes menos 3, ó,
menos 3 vezes menos 3. Lembra da regra de sinais? Negativo multiplicando o negativo dá positivo. E 3 vezes 3 dá 9, que é o nosso 9 aqui. Certinho? E a raiz quadrada de 9 é 3. Só para te dar um exemplo com números do porquê que lá fora, com índices pares aqui, acaba saindo o módulo do número. Então lembra, quando for índice par e expoente par, sai o módulo. Quando for índice e expoente ímpar, sai o próprio número, positivo ou negativo. Tranquilo essa primeira parte? Feito, gurizada. Então olha só, vamos seguindo com as propriedades aqui. Ó. Segunda propriedade, eu vou ter um índice e o expoente. Lembra no final da aula, cara, que nós vimos assim, vou te dar um exemplo. Raiz quinta de 3 elevada na 4. Que tu conseguia transformar esse cara em 3 na 4 sobre 5. Lembra que eu até comentei com vocês, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, o que acontece aqui? Como isso aqui é uma fração, ó, eu posso simplificar essa fração. Então, se eu posso simplificar a fração, eu posso simplificar expoente com índice. Por exemplo, o k aparece multiplicando os dois. Eu posso cancelar o k e ficar só com a raiz enésima do a elevada na m. Olha para cá, ó. Raiz de 18 de 2 na 15. Eu posso dividir por 3 o expoente e o índice. Beleza, dividindo por 3 aqui, ó. 18 dividido por 3 vai te dar uma raiz sexta e 15 dividido por 3 vai te dar 5. Pronto, acabei de simplificar o índice com o expoente. 6 e 3 aqui, ó, dá para dividir novamente por 3. 6 dividido por 3 vai te dar a raiz quadrada, o índice não precisa aparecer na raiz quadrada. E 3 dividido por 3 dá 1, o expoente 1 também não precisa aparecer. Então a raiz sexta de 5 ao cubo é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5. Certinho? 40/16 dá para dividir aqui por 8. Dividindo por 8. 40 dividido por 8 dá 5. Então tu vai chegar numa raiz quinta. E 16 dividido por 8 dá 2. Então 7 ao quadrado. Então tá aí a nossa segunda propriedade em que tu pode simplificar expoente e índice. Certinho? Agora, terceira propriedade, cara. Ela fala que se eu estou multiplicando raízes de mesmo índice, eu posso multiplicar tudo o que está lá dentro. Da mesma maneira que eu posso pensar na volta, eu posso pegar e separar. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 4 vezes 9. Tu pode enxergar isso aqui como raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3, portanto, 6. Tranquilo? Da mesma maneira agora aqui ao contrário, ó. Eu estou multiplicando duas raízes quadradas. Então eu posso multiplicar o que está dentro das raízes, ó, 50 vezes 2. Portanto, eu vou chegar na raiz quadrada de 100. E aí a raiz quadrada de 100 é 10. Certinho? E aqui, mesma situação, ó, são duas raízes quadradas. Então eu posso multiplicar o que está lá dentro das raízes. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 12 vai te dar uma raiz quadrada de 36. E aí a raiz quadrada de 36 é 6. Tranquilo, gurizada? O que eu preciso que vocês cuidem nessa terceira propriedade é isso. Para multiplicar raízes, eu tenho que ter o mesmo índice. Então, como são raízes, neste exemplo, raízes quadradas, eu posso multiplicar o que está lá dentro. E o mesmo processo, o mesmo raciocínio funciona para divisão. Quando que tu pode dividir? Olha, eu posso dividir quando as raízes têm o mesmo índice. Eu posso juntar as raízes numa única divisão ou eu posso separar as raízes aqui. Como na letra A, por exemplo, ó, raiz quadrada de 25 dividido por raiz quadrada de 100. Ó, de 4, desculpa, raiz quadrada de 4 e tiro a raiz separada de cada uma delas. Raiz de 25 é 5 e a raiz quadrada de 4 é 2. Tranquilo?
Aqui na letra B, eu posso juntar também tudo numa única raiz. Ó. Raiz quadrada de 200 dividido pela raiz quadrada de 2. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 200 dividido por 2. Portanto, a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10 para a nossa alegria. Tranquilo, gurizada? E a mesma coisa na letra C aí de Colorado campeão, né? Então vamos lá. Raiz quadrada de 45 dividido por raiz quadrada de 5. É a mesma coisa que 45 divididos por 5. Então eu posso juntar, posso sair desta situação para essa ou de esta para aquela. Então é bem fácil, tu consegue articular qualquer uma das duas representações. Raiz quadrada de 45 dividido por 5 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9. E aí a raiz quadrada de 9 é 3. Tranquilo, gurizada? Então tu só cuida isso. Quando que tu pode multiplicar ou dividir raízes? Quando eu tenho o mesmo índice, então eu vou trabalhar multiplicando ou dividindo só o que está ali dentro. Tranquilo essas três propriedades aí? De boa? Quinta propriedade aí, cara, das potências, dos radicais aí. Então olha só, dos radicais, te liga aqui. Quando eu tenho esses radicais aninhados aqui, ó, raiz de raiz, o que que tu vai fazer? Ó? Tu vai multiplicar os índices. Então anota aí, ó. Multiplicar os índices. Então é uma barbada que tu vai ter que fazer aqui. Então, raiz de raiz, então eu vou multiplicar os índices. Olha só como é que fica. Ó. Por exemplo aqui, uma raiz quadrada multiplicando uma raiz cúbica. Portanto, vai me dar uma raiz de 2 vezes 3, com o 5 aqui dentro como radicando. Então, raiz sexta de 5. Então é bem fácil, cara. Raízes aninhadas, tudo junto ali, tu vai multiplicar os índices das raízes ali, ó. Olha só aqui, ó. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada de 3. Tu vai ter uma única raiz de 3 aqui dentro. Tu só precisa agora determinar o teu índice, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, raiz 16 de 3. Tranquilo, gurizada? E aqui, mesma coisa, ó. Raiz quadrada e raiz quarta. Portanto, eu vou chegar numa raiz de 2 vezes 4, 8, uma raiz oitava de 1 sobre 256. Para te chamar a atenção aqui, ó, o 256, ó, quando tu fatorar o 256, ele é a mesma coisa que o 2 elevado na oitava potência. Portanto, isso aqui é a mesma coisa que a raiz oitava de 1 sobre 2, tudo isso elevado na 8. Já que eu fatorei o 256. Eu sei, gurizada, que o 8 não era expoente do 1, mas quando tu faz o 1 elevado na 8, dá o próprio 1, então tu não mexeu no resultado. E aí o que que tu tem? Tu tem uma raiz oitava de 1 meio elevada na 8. Tu consegue tirar da raiz. Lá da nossa primeira propriedade, lembra? Vai sair o módulo de 1 meio, então sai o próprio 1 meio positivo ali. E está resolvida essa situação. Então, quando tu tem radicais alinhados, a dica é multiplicar os índices. Multiplica todos os teus índices aqui. E aqui no meio, algumas observações que eu quero que vocês tenham o cuidado. A raiz enésima de A mais B é diferente da raiz enésima de A mais a raiz enésima de B. Eu não posso separar uma soma em duas raízes. E isso vale nos três casos, mesmo que eles apareçam tendo o mesmo índice das raízes aqui. Ó. A ao quadrado mais B ao quadrado é diferente do A mais B. Então eu tenho que ter alguns pequenos cuidados aqui. Essas propriedades que tu acabou de trabalhar comigo, elas só valem para multiplicações e divisões. Elas não valem para somas e subtrações. Então tu tem que ficar só manter essa atenção e esse cuidado, certo? Aqui, ó. Como é que eu vou trabalhar com a extração de fatores da minha raiz? Tu vai sempre decompor em primos. Olha só o 144, ó. 144 divide por 2, 72, divide por 2, 36, divide por 2,
18 divide por 2, 9 divide por 3, 3 divide por 3, 1. Como é uma raiz quarta, eu junto de 4 em 4. Certo? E o 3, infelizmente, eu vou ter que juntar só esses dois, porque eu não tenho 4 fatores ali. Então, como é que fica a raiz quarta de 344? Fica a raiz quarta de 2 na 4 vezes 3 ao quadrado. E quando tu fatorar o 32, ó, gurizada, o 32, divide por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Como é uma raiz quinta, tu junta eles de 5 em 5. Portanto, aqui, tu vai ter uma raiz quinta de 2 na 5. E tudo que está elevado, tudo que o expoente for igual ao índice, eu consigo tirar da raiz. Ó. Esse 2, ó, na 4, na raiz quarta, eu tiro da raiz. O resto continua igual. Eu não vou conseguir tirar esse 3 da raiz. Então, vai ficar raiz quarta de 3 ao quadrado, divididos por 2 na 5 na 5, pela primeira propriedade, fica só o 2. Tranquilo, gurizada, aqui? Então é assim que tu vai trabalhar com a extração de fatores. Tu vai decompor ele em fatores primos e agrupar eles de acordo com o índice. Como o nosso índice, nesse exemplo, na primeira parte, no numerador era 4, eu agrupo eles de 4 em 4. E aqui embaixo, no denominador, eu agrupo de 5 em 5. Só para fechar a nossa conta, para deixar ela bonitinha. Tá vendo que tem um 2 multiplicando e um 2 dividindo? Tu cancela. E para finalizar, lembra da tua primeira propriedade, que tu pode simplificar, segunda propriedade, que tu pode simplificar expoente e índice. Os dois são pares, eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, então eu vou estar trabalhando com uma raiz quadrada, e 2 dividido por 2, meu expoente é 1. Então, na verdade, essa divisão que vocês estão vendo aqui, ela nada mais é do que uma raiz quadrada de 3 no final das contas. Certinho isso? E isso que eu quero te chamar a atenção, olha só, observa aqui. Aqui eu consegui tirar o 2 na 4 porque ele está trabalhando com uma multiplicação dentro de uma raiz quarta. Aqui eu não consigo tirar o a ao quadrado da raiz quadrada porque aqui tem uma soma. Então, de novo, aquilo que eu acabei de comentar para ti, as propriedades elas somente são válidas para soma, as propriedades são válidas somente para multiplicação e divisão. Então, tu tem que ficar ligado, certinho, gurizada? Bora lá então, gurizada. Seguindo aqui, ó, agora nós vamos introduzir fatores no radical. Então, da mesma maneira que tu viu como tirar números das raízes, agora o nosso objetivo é colocar esses números de volta no radical. Como é que tu vai fazer? Primeira regrinha aqui, olha para o expoente do número que quer entrar e uma observação. Para o número entrar dentro da raiz, ó, para ele ser inserido na raiz aqui de volta, ó, cara, ele tem que estar multiplicando ou dividindo a tua raiz. Caso contrário, ele não tem chance de entrar. Então, multiplicação e divisão aqui. Então, olha só. Primeira coisa que tu vai olhar, olha para o expoente do número que está aqui fora. Bom, o expoente dele é 1. Olha para o índice da raiz. É 3. O que tu vai fazer? Ó? Anota aí, cara. Tu vai multiplicar índice com expoente. Então, tu vai ficar com uma raiz cúbica, porque tu tem uma raiz cúbica do 7 vezes. Então, o 5, cara, na verdade, quando ele vai entrar de novo no radical, a única coisa que vai mudar é o expoente dele. Então, olha só. 1 vezes 3, 3. Portanto, o 5, ele entra ao cubo aqui dentro. Pronto. Acabei de introduzir um fator no radicando. Lembra que até nós comentamos logo no início, cara, do ano, que fator, lembra, era tudo aquilo que participa de uma multiplicação. Então, tem que estar multiplicando a nossa raiz ali. Mesma situação aqui, gurizada. Olha só, tu vai ter uma raiz sexta, o 5 já está aqui,
e olha para o expoente e para o índice. Ó. Meu expoente é 2, o meu índice é 6, e 2 vezes 6 é 12. Portanto, o 3 ele tem que entrar elevado na 12. Pronto. Tcharam! Acabei de introduzir um fator no radicando ali. Tranquilo, gurizada? Então vai ser bem fácil tu fazer essa articulação aqui. Lembra sempre, multiplica o índice com o expoente. 3 vezes 1, 3, então o expoente do 5 é 3. 2 vezes 6, 12, portanto o expoente do 3 ali é 12. Então fica tranquilo e vai ser bem fácil tu fazer isso aqui. Agora o que acontece? Tu quer comparar radicais. Então quando eu quero comparar radicais, por exemplo, para ver quando um é maior que o outro, tu tem duas situações. A primeira delas é quando tu tem o mesmo índice. Se eu tenho o mesmo índice, a jogada é só tu comparar os radicandos, ou seja, só olha para quem está dentro da raiz. Ó, raiz quadrada, então tem o mesmo índice, perfeito. Então eu vou comparar os radicandos, quem está dentro da raiz. Aqui eu enxergo 25, aqui eu enxergo 81. Tu já sabe, por exemplo, que o 81 ele é maior que o 25. Se o 81 é maior que o 25, é porque a raiz quadrada de 25 é menor que a raiz quadrada de 81. Tranquilo, gurizada? Como 81 é maior, a raiz quadrada de 81 será maior que a raiz quadrada de 25. Aqui, raiz cúbica. Compara os radicandos, 7 com o 10. O 10, gurizada, é maior que o 7. Como o 10 é maior que o 7, a raiz cúbica de 10 tem que ser maior que a raiz cúbica de 7. E aí pronto, tu acabou de comparar dois radicais e acabou de decidir qual deles é o maior. Certinho isso? E a parte que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, que é quando os índices são diferentes. Como é que tu vai fazer quando os índices são diferentes? Cara, é uma receitinha de bolo. Como? Primeira etapa, MMC dos índices. Raiz quinta, raiz cúbica. Então, vou fazer o MMC de 5 e 3. Divide por 3. Dá 1, divide por 5, dá 1. Portanto, o mínimo múltiplo comum de 5 e 3 é 15. Agora, o que tu vai fazer? Tu vai utilizar a segunda propriedade. Lembra da segunda propriedade dos radicais que nós trabalhamos? Em que tu pode multiplicar ou dividir qualquer um dos números, tanto o índice quanto o expoente, que tu vai manter o mesmo valor numérico. No caso da situação da propriedade 2, nós estávamos simplificando, nós estávamos dividindo. Mas assim como tu divide, tu pode multiplicar também, certo? Eu só quero te mostrar um pequeno cuidado, olha só. Anota lá, ó. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Se eu multiplicar o número 3, que é o meu índice, por 2, e multiplicar lá dentro o meu expoente por 2, o meu resultado não é alterado. Então, raiz sexta de 5 na 4. Essas duas raízes têm o mesmo valor numérico, certo? Então, o que tu vai fazer? O MMC é 15. Significa que as tuas duas novas raízes aqui, ó, as duas novas raízes vão ter denominador não, desculpa, vão ter índice igual a 15. O que tu vai fazer agora? Tu vai fazer uma coisa muito parecida nas frações. Tu vai dividir o 15 pelo 5, ó. 15 dividido por 5 dá 3. O que isso significa? Que para o 5 virar 15, tu multiplicou ele por 3. Então esse 2 aqui dentro também tem que ser multiplicado por 3. 3 vezes 2, 6. Então o 3 dá 6. Certo? Agora, 15 dividido por 3 dá 5. Significa que o 3 foi multiplicado por 5 para virar 15.
o teu expoente 1 aqui também tem que ser multiplicado por 5. 5 vezes 1, 5. Tranquilo? Divide pelo índice e multiplica o expoente. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. Tranquilo? Bom, vamos só calcular essas potências aqui para nós compararmos os radicandos, tá? Raiz de índice 15, 3 na 6. Vamos no braço. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Vezes 3, 729. E a raiz de índice 15 de 2 na 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 36. Vezes 2, vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então, o 2 na 5 é o teu 32. E aqui tu vai comparar agora o 729 com o 32. E é óbvio que o 729 é maior que o 32. Portanto, a raiz de índice 15 de 729 é maior que a raiz de índice 15 de 32. Tranquilo, gurizada? Então, na comparação de radicais, mesmo o índice é bem fácil de fazer. O que complica, de novo, é um pouquinho dos teus índices diferentes. Mas segue a receitinha de bolo, ó. Faz o MMC dos índices, aplica a tua segunda propriedade, que é o quê? Tu pode multiplicar ou dividir o expoente e índice, que tu mantém o mesmo resultado da fração, como tu viu aqui nesse exemplo aqui, certinho? Tu não está mexendo no radical, na raiz. A raiz continua tendo o mesmo valor numérico, certinho? Lembrando de novo, 15 divide pelo índice, multiplica o expoente. O MMC divide o índice, multiplica o expoente. Então essa é a tua receitinha de bolo, esse caminho que tu vai fazer, caso tu precise comparar radicais que tenham índices diferentes aí. Tranquilo, gurizada? Terminando essa parte aqui, agora tu vai para a lista de exercícios e tu resolve todos eles. Certinho? Abração, gurizada, e até a próxima.